Jungle. Pessoal, vamos tratar agora do auxílio por incapacidade temporária, mais conhecido como auxílio-doença, tá? Que o trabalhador segurado deu entrada no INSS e foi indeferido, ou seja, o pedido foi negado. Vamos fazer assim a primeira parte, para ter um apanhado geral, ok? E na segunda parte eu me aprofundo um pouco mais. Benefício de incapacidade. Aqui eu vou demonstrar quais são esses benefícios. Auxílio acidente, benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez, que também é um benefício de incapacidade, auxílio por incapacidade temporária, ou seja, auxílio-doença, tá? Que também é um benefício de incapacidade, tá? Motivo do nosso bate-papo, seja por doença comum, que não tem a ver com trabalho, ou devido a um acidente de trabalho. E aí nós chamamos de benefício acidentário também. O auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, onde a pessoa fica o quê? O trabalhador fica afastado, tá? Pelo INSS, afastado do seu trabalho pelo INSS, ou como comumente as pessoas falam, ele está encostado, né? A pessoa está encostada ali pelo INSS. O segurado tem incapacidade total para o trabalho, para o labor, porém, temporariamente, tendo uma expectativa de melhora e retorno ao seu trabalho, ao labor, tá? Atividade laboral. O exemplo, claro, após a realização de uma cirurgia, né? Ele vai ter ali, primeiro 15 dias ali, recebendo pela empresa, do 16º dia em diante, ele fica, entre aspas, encostado, recebendo pelo INSS. Eu vou tratar ainda nesse bate-papo sobre isso. Situações que são previstas na legislação, previstas na lei. 3 situações são previstas em lei para que o trabalhador segurado, para ele se ausentar do seu trabalho. Licença médica, licença maternidade, aposentadoria por invalidez. No nosso caso aqui, licença médica, afastamento por doença. Tá? O médico vai dar o seu atestado aí. Se a empresa onde o trabalhador segurado... por que você coloca trabalhador segurado? Para ficar específico que esse trabalhador, ele contribui, ele recolhe, ele paga ao INSS, tá? Fulano de tal trabalha no Lava Jato ali há 15 anos, ele trabalha lá, mas ele não é um segurado. Tanto é que ele teve um problema, ou de saúde, ou de acidente, e não teve como ele recorrer, né? Bater lá no INSS, pleiteando o seu direito. Porque não tem direito porque ele não contribui. Ok? Por isso eu sempre coloco aí trabalhador / segurado. Porque às vezes você assiste, uma pessoa leiga, o trabalhador tem direito. Bom, trabalhador que é segurado, seja numa empresa, seja como autônomo, contribuinte individual, ou até mesmo facultativo. O trabalhador individual e o facultativo tem que pagar a guia, né? Pagar através de carnê. Já aquele que trabalha em uma empresa, a própria empresa recolhe, faz o recolhimento e repassa para o INSS. Claro, se ele não repassar, o empregador não repassar, é apropriação indébita, tá? Ele pode aí sofrer suas sanções penais devidas, ok? Bom, se a empresa onde o trabalhador segurado trabalha tiver convênio ou atendimento médico, cabe a ele, no caso a empresa, né, homologar o atestado do trabalhador segurado e comprovar a necessidade do afastamento temporário, tá, nos primeiros 15 dias. Nesse período, a empresa remunera de forma integral o salário do trabalhador segurado. A partir do 16º dia, fica a cargo do INSS. No caso do trabalhador segurado permanecer doente, passou dos 15 dias, apresentando atestado médico maior que 15 dias, ele deverá passar pela perícia do INSS para confirmar, então, a sua incapacidade laboral, né? a sua incapacidade de voltar ao trabalho. A empresa do trabalhador segurado
não é legalmente obrigada a agendar a perícia do INSS para o seu empregado, né? O trabalhador segurado. Não é obrigado, mas pode vir a fazer isso pelo trabalhador segurado a partir do 16º dia de licença médica. No caso do empregado doméstico ou trabalhador autônomo inscrito no INSS como segurado individual, podem fazer o requerimento solicitando o benefício diretamente ao INSS, enfim. Afastamento. Terá direito ao afastamento o trabalhador segurado que contribuiu pelo menos um ano com o INSS nos casos de problema de saúde. Esse um ano aí nada mais é que o período de carência, 12 meses. Não há período mínimo, período de carência, para as situações de acidente de trabalho. Nesse caso, acidente de trabalho, a empresa deve então preencher o documento de comunicação de acidente de trabalho, conhecido como CAT, para que o trabalhador segurado solicite o benefício de auxílio por incapacidade temporária. Com isso, estará então garantido ao trabalhador segurado um ano de estabilidade ao seu retorno depois da licença, tá? Seria um problema. Mas atenção, é obrigação da empresa informar ao INSS sobre o acidente de trabalho em até 24 horas. Caso não o faça ou não forneça o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, pode ser multada essa empresa. Vamos falar aqui das doenças graves que o trabalhador pode ser acometido. No caso de doenças graves, como por exemplo, esclerose múltipla ou neoplasia maligna, que é o câncer, não será necessário, então, esperar a carência de 15 dias para fazer o encaminhamento ao INSS. Ok? Retorno do trabalhador. Se o trabalhador segurado tiver algum tipo de sequela e não puder retomar a sua antiga função, a sua antiga atividade na empresa, a empresa poderá, então, oferecer um programa de readaptação, reaproveitamento do trabalhador para que ele possa exercer uma nova atividade na empresa. De acordo com a legislação trabalhista, o período de estabilidade do trabalhador segurado, que recebia auxílio por incapacidade temporária de origem laboral, é de 12 meses. No caso do auxílio por incapacidade temporária, auxílio doença comum, não há estabilidade garantida após o seu retorno. Somente aquela que é originária de acidente de trabalho. Ok? Agora vamos falar de um tema bem polêmico, né? Conflito de interesse. Nós temos o laudo médico do trabalhador segurado versus quem? O perito do INSS. Meu Deus, isso dá muito trabalho. O perito do INSS, ele usa o critério subjetivo de incapacidade. Depois eu vou falar do critério objetivo. Mas o perito, em matéria de saúde, de doença, ele usa o critério quê? Subjetivo de incapacidade. Doenças que no passado eram consideradas incapacitantes, hoje não se enquadram mais nesse critério. Ou seja, os critérios não eram tão rígidos e a tecnologia em matéria da medicina não era a mesma de hoje. Então veja, o que antes, tempos atrás, o perito considerava motivo para deferir, né, o benefício ao trabalhador segurado, essa mesma doença que antigamente ele dava ok, ele dava deferido o benefício, hoje ele já não dá mais. Exemplo, antes doenças como depressão, problemas de coluna e bipolaridade eram tidas como as mais incapacitantes e tinham seus requerimentos deferidos pelos peritos do INSS. Hoje, não mais acontece devido ao critério subjetivo do perito do INSS. Hoje, essas doenças que tempos atrás era tranquilo dar deferido, hoje o perito já barra direto, nem adianta, ok? Para se ter uma ideia, em média, entre 10 pedidos de prorrogação de auxílio por incapacidade temporária, 8 são indeferidos. Para você ver como a situação mudou. Então nós temos aqui laudo médico do trabalhador segurado, tá? E o perito do INSS. O perito do INSS, com o avanço da medicina, em todos os sentidos, farmácia, medicamento, vacina,
Hoje ele está o quê? Cortando aí vários benefícios. Ou o perito do INSS nem sempre ele é um especialista naquela área. De repente você tem um problema de coluna, mas ele não é um especialista na área. De repente você tem um problema psicológico, mas ele não é o especialista naquele dia. O perito sorteado não é dessa área aí. Tá entendendo? Redução de gastos na Previdência para a economia do governo. Aquela história do governo federal, independente de independente, o governo federal, ele fechar a torneira. Saúde, educação, ele dá aquela segurada, fecha tudo, tá? Então há o quê? Cortes de benefícios, ok? Para efeitos de economia do governo. E também, atualmente, nós temos aí, né, aquela operação pente fino, né, do INSS. Ou seja, maior rigor dos peritos do INSS. Veja, o Brasil não é para amadores. Já saiu aí na mídia vários casos, né, de filmagem aí, matérias, pautas sobre essa situação do INSS. Pautas em que a pessoa chega, encosta o carro ali perto da agência, outra pessoa vai, o motorista abre porta-mala, pega cadeira de roda, a pessoa sai, beleza, tal, e entra. A perícia, volta e a câmera filmando. Saiu o carro ali, quando chega ali, e a câmera filmando lá. Chega em casa, chega em casa, o motorista abre o portão, a pessoa que até então estava em cadeira de roda faz o quê? Abre a porta e vai embora, entra. Então, o Brasil não é feito para amadores. Tem que ter o rigor, né, dentro da sua área, que seria a lógica, né? E não ter um especialista ali que, para aquele tipo de problema, né, do trabalhador segurado que está pleiteando benefício, de repente o perito não é. Mas que realmente no Brasil não é para amadores. A pessoa chega lá de muleta lá, vai na perícia, volta, chega, já solta do ônibus, já soltou do ônibus ali, até esquece, pega no braço e leva a muleta. Então aqui, a operação pente fino acaba também, além desse aspecto do estelionato aí, né, do segurado, algumas pessoas aí querendo ludibriar, né, faltando com a boa fé. O pente fino tem a ver também com a redução de gastos também, tá? Complementa o outro aí. E do lado do médico, né, do trabalhador, tem só o médico especialista na área. Só isso. Tão somente. Recurso administrativo. Veja, o recurso administrativo é feito dentro do próprio INSS. Você fez o seu pedido de benefício, foi indeferido, você pode recorrer no próprio INSS. Você vai lá, meus requerimentos, cópia de processo administrativo, preenche ali, o prazo é de 30 dias, a contar da data do indeferimento. E você soube, né, da data que você recebeu uma carta dizendo ali, ó, foi indeferido, da data da sua ciência. E vai trazer ali nesse indeferimento o motivo do indeferimento. Vai trazer ali, tem que trazer essa carta endereçada a você, né, ou você recebendo um e-mail, enfim, o motivo do indeferimento. E será avaliado pela autarquia federal, ou seja, o próprio INSS vai analisar o seu recurso ali, recurso administrativo do próprio INSS. O perito do INSS indeferiu e o próprio INSS, né, vai analisar o seu recurso, a sua indignação perante a recusa, ao indeferimento, a negativa do INSS. O trabalhador segurado pode solicitar a cópia desse processo administrativo. Bom, teoricamente, o INSS tem 30 dias de prazo para responder a um recurso administrativo. A Lei 9.784, de 99, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração federal. No caso de não conseguir decidir no prazo de 30 dias, o INSS ele pode prorrogar este prazo de 30 dias por mais 30 dias. Porém, a gente sabe que não tem pessoas suficientes, funcionários suficientes, e a demanda é grande. Demora além do esperado para o julgamento do recurso administrativo. Falta de material humano pelo INSS, ou seja, funcionários, poucos funcionários
e sobra a demanda, tá? Número crescente de pedidos. Foi indeferido, todo mundo primeiro entra administrativamente. Tá? É obrigado a entrar com recurso administrativo? Não, mas dependendo do caso, que eu vou mostrar aqui, você até deve entrar com recurso administrativo. Não é obrigatório o recurso administrativo perante o INSS, podendo o trabalhador, segurado, entrar com uma ação judicial ou na Justiça Federal ou no Juizado Especial Federal. E eu vou fazer a distinção aqui da Justiça Federal do Juizado Especial. Vou fazer aqui o que compensa, o que não compensa, porque a gente não pode ter o melhor dos dois mundos, né? Veja, você entrou com recurso administrativo e teve o prazo de 30 dias, prorrogado por mais 30 dias, né? E aí vai. O advogado previdencialista pode dizer o seguinte, você pode entrar com mandado de segurança, que é uma opção. O advogado é que vai analisar se compensa ou não, mas você tem que dizer para o seu cliente lá, olha, se não recorrer assim, 30 dias, se não der a resposta lá, prorrogou por mais 30, você pode tem até essa via aqui, mas, no meu ponto de vista, não compensa bater de frente aí com o INSS, ok? Aí vai da experiência aí, da expertise do advogado da área previdenciária, um especialista que vai dizer aí. Mas você, de repente, até o próprio cliente vai dizer assim, que eu vi no Google, mandado de segurança. Pô, cara, as informações estão aí, né? Então, de repente, o cliente pode levantar essa lebre, mas não pode andar com mandado de segurança, não, para que seja sério, porque ele realmente quer, ele está desesperado, ele quer o mais rápido possível, né? Até a gente entende isso. Mas aí vai da experiência do especialista na área previdenciária falar se compensa ou não. E da outra via, que é a ação judicial. Avaliação do indeferimento. O trabalhador segurado deverá avaliar os motivos do indeferimento do INSS, se estão corretos. Na verdade, quem faz essa análise é o advogado ou advogada previdencialista. Mas nada impede do segurado, né, trabalhador segurado, ele mesmo pode fazer, mas é sempre bom pagar uma consulta aí, vídeo tabela do OAB do seu estado, uma consulta ali, valor X, que vai te poupar aí milhões aí, né? Vai te poupar dor de cabeça, estresse, Neosaldina, Dorflex, né? Aborrecimento. Você faz aquela consulta ali, te assessora de uma maneira clara e objetiva para a experiência dele na área, né? É a praia dele ali. Então, vale a pena você, né, pagar uma consulta aí com um especialista. Ele vai ver o seguinte, falta de qualidade de segurado. Veio lá a cartinha. O seu pedido do benefício, tá, foi negado, foi indeferido. Por quê? Falta qualidade de segurado. Pô, cara, falta qualidade de segurado? Fez, né? Fez os recolhimentos devidos ao INSS? Você fez? No caso aqui, eu fiz os recolhimentos devidos ao INSS, eu fiz. Tem que saber se você fez, né? Tem que analisar todas as suas contribuições. Bom, se você não fiz os recolhimentos ao INSS, né? Eu não fiz, mas eu estou no período de graça. De repente, quem vai te dar essa análise aí do período de graça é o especialista, é o advogado previdencialista que vai te dizer se você não fez o recolhimento, mas você está no período de graça. Eu vou explicar o que é período de graça agora, relembrando que já tem aí no canal. Mesmo sem recolher o INSS, sem pagar o INSS, você mantém a qualidade de segurado. Porque você está onde? No período de graça. Mas o período de graça depende do tipo de segurado que você é. Podendo durar de 6 meses até 36 meses sem perder a qualidade de segurado do INSS. Sem pagar e sem perder a qualidade de segurado do INSS, podendo então obter os benefícios previstos. Então é ele que vai dizer, contribuinte individual, facultativo, tá? Trabalhador rural, trabalhador urbano, é ele que vai, cada um tem seu período de carência aí e vai dizer para você aí, ok? O advogado previdencialista irá analisar cada caso e verificar se é caso de indeferimento do benefício ou indeferimento da prorrogação do benefício de incapacidade temporária. É o que aconteceu, que eu vou falar sobre isso agora, né, nesse bate-papo aqui, do período de Covid aí, onde não tinha perícia, tá, presencial lá, anexava o laudo aí, e o INSS foi concedendo aí o antigo auxílio-doença, baseado apenas no laudo médico, tá? Depois disso aí,
Acabou a pandemia aí, ou diminuiu, enfim, voltou a ter atendimento perícia presencial, começou a chamar a galera de volta, vem aqui, presencialmente. Então, o advogado previdencialista, a advogada vai analisar. Avaliação do indeferimento ainda. Tá lá, veio lá na tua cartinha, lá, o teu e-mail, que seja falta de carência. Falta de carência, a carência é 12 meses. Verificar se não possui as devidas contribuições. São, no mínimo, 12 contribuições. No caso do contribuinte individual e do facultativo, são eles que fazem o devido recolhimento. Eles que fazem, diferentemente da empresa. O contribuinte individual possui a obrigação de pagar o INSS sobre a remuneração mensal. Ok? Isso é uma retrospectiva. E é obrigado a pagar o INSS. O facultativo é aquele que não exerce nenhuma atividade remunerada, tá? Faz bico aqui, faz bico ali, mas mesmo assim deseja ter a proteção da Previdência Social, pagando por conta própria, assim como o contribuinte individual. Esses aí vão ter carnezinho lá que vai ter que estar em dia. De repente, tem que mexer lá, vamos ver o carnê aqui. Pô, tem 12 mesmo. Pô, tá aqui o carnê, tá tudo. Ah, tem 12. Ah, pô, não tem. Tá, quer dizer, tem que verificar tudo isso aí. Bom, e também acontece quando a empresa não repassa para o INSS o recolhimento do trabalhador segurado. Ah, meu amigo. Eu trabalho numa empresa. Ela desconta desconta e repassa. Teoricamente tem que repassar lá. A culpa não é minha. O que eu vou provar, eu desconto lá no meu contra-cheque, né, o lerite, como alguns chamam, e a carteira de trabalho que tem um vínculo lá de trabalho. O trabalhador entra com o recurso administrativo, comprovando que trabalhou para a empresa por mais de 12 meses, tendo, portanto, direito ao benefício do auxílio por incapacidade temporária. Ele vai juntar ali, estou certo aqui. Não tem incapacidade para atividade laborativa. Esse aqui é o que agarra, porque aqui nós temos um critério subjetivo, ok? Vamos lá. O trabalhador segurado, né, vai solicitar uma nova avaliação através do recurso administrativo junto ao INSS. Para ele solicitar essa avaliação através do recurso administrativo, tem 30 dias, esse é o prazo. O próprio trabalhador segurado pode fazer o recurso administrativo dentro do próprio sistema do meu INSS. Requerimentos. Aí depois vai para onde? Recursos administrativos. Aqui, está lá. Celular na mãozinha aqui, ou então internetzinha, notebook, computador aí dos sabers da vida aí, internet, aqui tem internet, você pode fazer, ok? Prazo, 30 dias a partir da ciência do indeferimento do pedido do benefício. Descrever as razões da discordância da avaliação do perito do INSS. Juntar documentação pertinente ao recurso e inserir no sistema. Escanear, PDF, e vai lá, abastecer lá. E acompanhar o resultado pelo site específico do INSS. Beleza? Medida cabível. Veja, o trabalhador segurado deve procurar um especialista na área previdenciária, caso lá o recurso administrativo der indeferido. E aí o advogado vai fazer o quê? Ajuizar uma ação na Justiça Federal para revisar esse indeferimento por parte do perito do INSS. Veja, pode ser na Justiça Federal ou no Juizado Especial Federal, que eu vou fazer a distinção ainda nesse bate-papo. Qual é a vantagem dessa ação judicial? Qual é a vantagem de judicializar? Ok? Qual é a vantagem que você tem aqui? Você vê aí, Mauro? É a imparcialidade do perito judicial. Veja, nós temos aqui o médico trabalhador, deu o laudo dele, parecer dele favorável para que o segurado, trabalhador segurado, ele venha a ter o seu auxílio doença. Não, realmente, fulano de tal, tá malzão aqui, não tem condições, tá lá, vai botar a CID lá, código da doença, não tem condições. Mas você tem o quê? O perito do INSS, que diz, não, dá para trabalhar assim, tá tranquilo. Mas aí, meu amigo, quando você entra na justiça, o juiz vai determinar o quê? Um médico, tá? Médico perito da justiça. Totalmente imparcial. Nem vai estar de um lado, nem vai estar de um outro. Essa é uma vantagem, ok? Então você vai ter ali um médico perito da justiça. Indeferimento do pedido ou perda do prazo.
Tá? Meu pedido foi indefinido administrativamente, ou eu perdi o prazo também para entrar. Né? Então, temos as situações. A ação judicial, como eu acabei de falar aqui, a vantagem é o médico perito judicial. Nós temos o juizado especial federal, aqui eu vou tratar dos dois. Do juizado especial federal e da Justiça Federal. Juizado especial federal é o órgão competente para processar, julgar e conciliar causas de competência da Justiça Federal, até o valor de 60 salários mínimos e também para executar suas sentenças. Se a tramitação do processo terminar em primeira instância, logo após a sentença do juiz, as custas são dispensadas no âmbito dos juizados especiais. Está onde isso? Artigo 55 da Lei 9099 de 95, que é a lei específica dos juizados especiais. Em caso de recurso, haverá cobrança das custas. O responsável por elas, pelas custas, será quem perder o processo ou, eventualmente, como determinar o juiz. Ok? Juizado Especial Federal. Processos são mais simples e mais rápidos, mais céleres. O tempo médio de duração de um processo nos juizados especiais federais, conhecido como JEFs, é de 1 ano, 8 meses e 22 dias, 631 dias ao todo. Claro que cada caso é um caso, o caso concreto ali que vai determinar o tempo, mas essa é a média, beleza? Por isso que é a rapidez. Mas tem um teto ali de 60 salários mínimos que eu vou destrinchar essa vantagem ou desvantagem. E nós temos o quê? A Justiça Federal. Aí, meu amigo, não tem teto e o prazo não é esse aí, que em média leva 1 ano, 8 meses e 22 dias. Isso, o advogado ou a advogada especialista na área previdenciária vai te passar. Você não vai poder ter o melhor dos dois mundos. Se você pega isso aqui, você vai abrir mão daquilo ali. Se você pega isso aqui, você vai abrir mão disso aqui. Tá? Isso é muito importante depois daquela entrevista, depois daquele bate-papo ali. Vamos ali para o contrato de trabalho, para os honorários. Tem que ficar tudo escrito em letras até garrafais, porque dá problema e eu vou dizer por quê. Consequências. Se o médico perito da justiça, perito judicial, da justiça, não é o meu médico, nem o perito do INSS, o médico da justiça, constatar a real impossibilidade de trabalho, se o trabalhador estava realmente incapacitado no momento do indeferimento do INSS, ou seja, o trabalhador segurado tinha direito a receber o benefício por incapacidade temporária, o trabalhador segurado receberá então o retroativo de todos os meses que ele estava incapacitado para o trabalho e não recebeu, desde o momento que ele entrou lá no INSS. Ok? Ele entrou no INSS, pediu o benefício, o benefício foi indeferido, de repente ele entrou ali com o requerimento, foi indeferido, aí ele entrou na... Meu amigo, quando ele ganhar, se o juiz bater o martelo a favor dele, ele vai receber retroativo desde aquele momento lá. Lembrando que, agora que vem o problema aqui, o contribuinte, o segurado, o trabalhador segurado, ele tem que lembrar do que foi acordado entre ele e o advogado previdencialista em relação aos retroativos. Tá? Porque vai demandar aí 2, 3, 4, 5 anos que seja, mas o advogado está lá, em letras, vem aquela fonte 12. Nessa parte aí, fonte 14, né? Em relação aos retroativos. Tá? Fonte 20. Tá? Por isso que quando assinar o contrato tem que ter testemunhas. Ok? Lembrando que se o cliente, por ser mais rápido, optar pelo juizado especial federal, o teto é 60 salários mínimos. Então, vamos aos problemas. Ele levou 4, 5 anos. Um exemplo, 5 anos, 6 anos. Um exemplo, Justiça Federal, não juizado especial federal, não o JEF, Justiça Federal. Levou lá X anos aí. Meu irmão, 300 mil. Tá? Saiu lá, atrasado. E depois vem o benefício. Meu amigo, situação hipotética. Pô, cara,
o advogado faz jus ali, seu quinhãozinho ali e tal. A família vem, não, eu quero os 300 mil, porque não sei o quê. Aí você, olha aqui, ó. Ele assinou e 2 parentes dele assinaram aqui, ó. Tá dizendo aqui. Então eu faço jus aqui aos meus honorários, porque eu cobrei, né, em cima desses atrasados aí. Então, se minha cota, vocês estão reclamando aqui do meu trabalho aqui, que está sendo bem remunerado, meu amigo, não assinasse o contrato. Você não assinou o contrato? Não, mas é que ele tem direito aos 300 mil. Parente que tu nunca nem viu ali na hora de assinar, vem 2 parentes. Mas na hora, quando vem o dinheiro ali, opa, meu irmão, não. Esse é um problema. Na hora de assinar o contrato ali, letras garrafais, nessa parte aí dos retroativos, né? Testemunhas aí, no mínimo 2, para que você não tenha problema. Você puder até filmar ali, olha, filmando, cara, o senhor aqui, o senhor está ciente, vai demorar e o retroativo vai vir uma bolada aí. E eu vou ter o meu quinhão aqui como advogado para receber essa ponta aí. Tá? Para não ter problema aqui. Vai vir aí armado, vem com parente armado. Quero saber. Outra situação, teto máximo do juizado especial federal. Teto aqui é 60 salários mínimos. Aí saiu a verba, você pegou os honorários ali, que seja, vem a família toda. Não, porque o meu primo tem um irmão que é colega do conhecido dele, que é advogado, e falou que nesse caso aí tinha que receber mais. Você tem que lembrar aqui, o contrato está aqui, ó. Eu passei toda a situação para ele, ó. Justiça Federal, tá? Vai demorar. Juizado Especial Federal demora menos, mas não pode ter o melhor dos 2 mundos. O teto aqui é esse aqui. É mais sério, mas também o teto é esse aqui. Você vai abrir mão do mais. Foi o que aconteceu. Ele não, mas que não sei o quê, vou pedir revisão. Não, você assinou aqui, bicho. Você abriu mão, assinou aqui, abrindo mão do que viesse além. Por isso que a justiça aí foi rápida e pagou aí, né, o teto de 60 salários mínimos. Você tem direito a 70, 80, 90, agora não cabe mais. Enfim, então são situações que o cliente tem que entender e o advogado tem que demonstrar, e mesmo assim dá problema. Ok? Bom, é o que eu sempre digo, né? Meu professor de pós-graduação, ele fala com muita propriedade. Não se pode ter o melhor dos 2 mundos. No GEF nós temos rapidez, mas tem o teto. Pô, é mais rápido ter o teto. O problema todo é que vem a parentela, né? Como diz Gênesis, vem a parentela aí, né? Na hora de assinar ali testemunha, vem todo mundo aí vem querendo, botou dinheiro, quando vem o dinheiro, meu amigo, dá problema. Bom, de um modo geral, 4 motivos são os responsáveis pelo indeferimento do auxílio por incapacidade temporária. Indeferimento por falta de qualidade de segurado. Você pagou? Recolheu o INSS? Não recolheu? Dá para verificar de uma forma objetiva. Falta do período de carência para solicitar o benefício. Tem que ter no mínimo 12 meses. Também é um critério objetivo. Você dá para avaliar fácil. Se você faz isso antes, já diz logo, ó, você não tem direito. Né? Se você procura um advogado, uma advogada previdenciarista antes, já dá para dizer. Mas, se for indeferido, você está dizendo que tem direito, vamos verificar. Bom, esse é o que pega, não possui capacidade laborativa, o que agarra mais, porque é um critério subjetivo. Atestado médico não está em consonância com as regras do INSS. Está datado, ilegível, isso aí pode refazer, aí vale a pena você entrar com um novo requerimento administrativo, tá? Não está assinado pelo médico, não está carimbado, detalhes. Sem o código de doença, aí você pode de repente entrar de novo com requerimento, porque é critério objetivo. Recolhimento ao INSS abaixo do salário mínimo, também é um problema. Veja, é o perito do INSS que irá avaliar, além do trabalhador segurado, tá, em relação à doença dele que está alegando ali, ele vai analisar o quê? Toda a documentação, seja os laudos apresentados pelos requisitantes, seja a documentação comprobatória da qualidade e período de carência. Agora vamos tratar de uma situação real, né? Período de Covid e suas consequências previdenciárias em relação ao auxílio-doença.
né? Estamos vivenciando o que as consequências da Covid. Consequências da Covid e pós-Covid, né? Suas ondas, variantes ou novas cepas do vírus. Covid-19. Com isso, as perícias presenciais foram canceladas na metade do mês de março de 2020. Elas foram canceladas as presenciais. Em consequência, os novos auxílios por incapacidade temporária foram feitos apenas pelo sistema do INSS, através das antecipações de auxílio-doença. Você ali, o médico, você entrava com requerimento, né? Vou lá, meu INSS, solicitando o quê? Auxílio-doença. Mas você mandava ali o laudo, tudo bonitinho, com CID, carimbo, tudo bonitinho. E o INSS, pô, tá beleza, tá tranquilo, favorável, deferido, né? Com a anexação dos laudos médicos do trabalhador segurado, desde que estivesse em conformidade com a exigência do INSS. Tempo de afastamento, CID, que é o código da doença, assinatura e carimbo do médico, datado ilegível. Porém, as perícias do INSS voltaram. Tá? Voltaram a ser o quê? Presenciais, e muitos trabalhadores foram chamados para realizarem a perícia do INSS e estão tendo agora seus benefícios por incapacidade temporária revisados, né? E negados. Né? Antes aí tem pessoas que faziam assim a prorrogação e agora indeferido. Tá tudo indeferido. Perícia do INSS. Durante ou no final da perícia, o perito do INSS não vai dizer ao trabalhador segurado o resultado da perícia. Não adianta. Vai fazer o trabalho dele ali. Ele não vai dizer para você se foi deferido. Ele vai, bom dia, boa tarde, vai fazer a perícia. Tchau, até breve. Vai abrir a porta, você vai embora. Você não vai saber. No caso de indeferimento, podendo ser não ter a qualidade de segurado, não estar no período de graça, deixou de pagar o INSS ou a empresa não repassou para o INSS. Já falei nesses casos, mas é bom sempre reiterar. Pô, cara, eu não paguei, mas, pô, cara, não estou no período de graça, não. 36 meses? Não, meu filho. Você não está, vai ter que verificar. Deixou de pagar o INSS ou a empresa não repassou. Como já falei. Não tem a carência necessária para o gozo do benefício, que são 12 meses. A documentação não confere. O laudo atestado está faltando alguma coisa. E o que pega sempre é a incapacidade para o trabalho. Ação judicial, primeira coisa, você não pode entrar na justiça se você não tiver primeiro o teu benefício junto ao INSS negado. Em primeiro lugar, é preciso você solicitar, fazer um requerimento, fazer um pedido ao INSS, ser negado, e aí você ou entra com recurso administrativo ou entra com uma ação judicial. GEF, Justiça Federal, reiterando, no GEF não necessita de advogado, porém, eu aconselho ter um advogado devido ao juridiquês, né? E a gente sabe que a defesa do INSS é feita por procuradores do INSS, tá? Muitos aí com uma vasta experiência, né? O importante é estar com um advogado ali. Claro que no GEF, na Justiça Especial Federal, ela é mais rápida, só que o teto é de 60 salários mínimos. A Justiça Federal necessita de advogado e o processo é mais demorado que o GEF. Em ambas as situações, GEF e a Justiça Federal, o advogado fará o quê? Reavaliação da documentação do trabalhador segurado. Vai ver o atestado, vai ver os laudos, a temporalidade. Pô, cara, é recente? Pô, não é recente? Pô, cara, teu laudo aqui, 5 anos atrás. Pô, não dá, né, meu filho? 5 anos atrás, não dá. Tem que ser um laudo recente, enfim. O extrato previdenciário, que a gente chama de CNIS, tem gente que fala CNIS, mas eu uso essa expressão CNIS. Bom, irá também analisar o indeferimento, né, do INSS, qual foi o motivo do indeferimento. Vai refazer o cálculo do benefício, cálculo previdenciário, para saber o valor que o segurado realmente tem direito. Fazendo em seguida o quê? Uma petição, elaborar uma petição com as razões para o INSS não ter negado o benefício do auxílio de incapacidade temporária. Ele vai dizer assim, não, o INSS, o perito não verificou isso, não verificou isso aqui, não fez isso, não teve esse procedimento, não pediu esse exame de laboratório que vai corroborar com a defesa do cliente, enfim. Atenção, caso a justiça sentencie favoravelmente ao trabalhador segurado, ele fará ajuste ao retroativo desde a data do requerimento feito no INSS, lá no indeferimento, primeiro indeferimento lá, e não da sentença, tá? Lembrando que o INSS tem direito de recorrer da sentença,
judicial, desfavorável. Né? Igualdade de armas, processo civil aí, de uma maneira subsidiária, é a mesma coisa. Se a justiça aqui, o juiz lá, com seu médico judicial aí, pô, não me conceder, eu vou entrar com recurso ali. É óbvio. Novo pedido de perícia. Pontualmente, ao invés de você entrar, judicializar, pontualmente você pode fazer o quê? Um novo pedido de perícia. Ok? Casos específicos. De cara eu falo logo. Os casos objetivos. Não apresentou o documento necessário, INSS. Laudo médico, como é que estava? Pô, atual? Não, não é atual. Ah, é atual, mas estava o quê? Legível, ilegível? Tinha carimbo lá com CRM? Não, não tinha CRM. Pô, aí você pode fazer um novo pedido de perícia. Tá tranquilo. Qualidade de segurado. Não apresentou a carteira de trabalho comprovando o vínculo com a empresa. Tá? Então você não é segurado. Não, mas eu sim. Tu apresentou a carteira? Não. Você pode pedir aí uma nova perícia. No caso de segurado individual ou contribuinte facultativo, não comprovar o recolhimento com a carência mínima de 12 meses. Vai ver teu carnê lá, meu irmão. Tá colado? Tu pagou um, mas na verdade tá colado um com o outro. Ah, eu esqueci de pagar uma. Pô, cara. Entendeu? Esses detalhes aí. Que são nada mais, nada menos que aspectos objetivos. Ok? Ficamos por aqui, final da primeira parte. Na segunda parte, depois dessa visão, eu vou entrar de uma forma mais contundente aí no antigo auxílio-doença e hoje auxílio por incapacidade temporária. Forte abraço, espero vocês na segunda parte.